amigos do Tao. Estamos novamente aqui com mais um vídeo no nosso canal, falando sobre um tema muito interessante do taoísmo, que são os 3 tesouros do Tao: simplicidade, humildade e benevolência, que, a meu ver, são uma das mais extraordinárias expressões de sabedoria do taoísmo. Para quem é novo no canal, eu sou Gilberto Antônio Silva, taoísta, escritor e terapeuta, e falamos aqui a respeito de taoísmo e cultura chinesa. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber as novidades, porque estamos sempre fazendo alguns vídeos aí sobre esses assuntos, né, que são de interesse de uma grande parte das pessoas. Principalmente se você pratica Tai Chi Chuan, ou estuda medicina chinesa, ou Qigong, ou Feng Shui. É muito importante que você tenha essa base dentro dessa filosofia também, né? E conheça a cultura chinesa de modo geral. Isso posto, então, os 3 tesouros do Tao, como eu mencionei, são simplicidade, humildade e benevolência. Isso aparece pela primeira vez no capítulo 67 do Tao Te Ching, de Lao Tzu, que ele menciona essas qualidades. É preciso entender que não estamos falando a respeito de regras de conduta, de algum tipo de moralidade ou de mandamento a ser seguido. Tá? Não é uma regra a ser seguida, é uma expressão do Tao. Então, quando você se aproxima do Tao, automaticamente essas qualidades vão brotar em você e vão se ampliar. Quanto mais próximo do Tao, mais simples você precisa ser na sua vida, mais humilde você se torna e mais benevolente você se sente. Isso é uma característica que é inerente à busca do Tao, é inerente ao transitar pelo caminho. Porque se você coloca isso como uma regra, o que vai acontecer? Uma pessoa que quer muito um iPhone de último tipo, né? Quando suas necessidades são plenamente satisfeitas usando um Android qualquer, o que ela faz? Por causa dessa regra, ela vai e pega o Android qualquer e vai usar e vai suprir suas necessidades. Mas o seu coração vai estar sempre pensando no iPhone, porque é o desejo que ela tinha, né? Então isso acontece muito. Você não tem esse tipo de pensamento, né, se ele não sai de dentro de você. Ele tem que sair de dentro de você. Por isso que o taoísmo ele não coloca essas regras como regras de conduta, como coisas que você tem que fazer. São coisas que você tem que observar. Até que ponto você é humilde, até que ponto você é sincero, até que ponto você é simples, até que ponto você é benevolente. Isso indica também o seu progresso no caminho. Então, quando você fala assim, será que eu progredi no caminho? Você verifica se essas qualidades elas estão aparecendo naturalmente para você. Então, quando você caminha e você avança, você automaticamente se torna uma pessoa mais simples, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais benevolente. Simplicidade, que é o primeiro dos 3 tesouros, na minha opinião, ela significa você usar aquilo que você necessita, tá? Apenas aquilo que você necessita. Então, existem alguns exemplos que a gente pode dar, né? Como eu falei, a parte do iPhone, né? De repente um casal que mora sozinho, né? E tem uma perua, uma SUV de 7 lugares. É necessário isso? Tá? Porque muitas vezes esses apegos que nós temos terrenos aqui, eles nos fazem competir com as outras pessoas. Então você vai ter o maior carrão do quarteirão na sua garagem, né? Mas que benefício essencial isso traz na sua vida? Isso é uma coisa que a gente tem sempre que se perguntar, né? Isso é realmente essencial? Em 2008, quando teve toda aquela crise econômica causada pelos problemas imobiliários nos Estados Unidos, eu me lembro que vi uma reportagem em que as pessoas estavam demolindo suas casas e construindo mansões, porque os créditos eram dados facilmente. Então os financiamentos eram dados de forma aberta, para qualquer pessoa, tendo ou não condições, os financiamentos eram fornecidos.
E o que acontecia? As pessoas estavam construindo mansões cada vez maiores. E o vizinho dele derrubava a casa dele, fazia uma mansão com 8 quartos. Aí o cara do lado derrubava a casa dele e fazia uma mansão com 12 quartos, para ser maior e mais imponente que a do vizinho. Eu vi uma entrevista com um casal que tinha uma casa com 15 ou 20 quartos, e eles estavam querendo demolir e construir uma outra maior, porque eles estavam achando que já não era o suficiente. Então, aonde que isso vai? Aonde que isso leva? Você tem todo o direito de ter uma casa espaçosa. Ser simples não é morar numa choupana de madeira, numa casa de pau a pique perdida na beira da estrada, né? Nem se vestir também de trapos. Dizem que Chuang-Tzu, o Chuang-Tzu, né? que muitas vezes é grafado, ele vestia uns trapos e morava numa cabana de madeira no rio, porque isso era suficiente para ele, ele estava feliz lá. Não é porque alguém falou para ele, você tem que ser simples, então você vai morar na tapera. Não. Ele morava nisso porque ele sentia que era suficiente na vida dele. Então nós temos que verificar isso, o que é suficiente na nossa vida. O que é suficiente? Eu tenho uma salinha aqui de 3 metros por 3 metros. Eu preciso de uma TV de 75 polegadas, que vai praticamente cobrir a parede. Não sei. Isso é interessante para mim? Eu poderia fazer outra coisa com o dinheiro que eu gastaria numa TV dessa? Eu poderia fazer uma coisa mais útil? Para mim mesmo. Não estou falando para você distribuir seu dinheiro por aí. Para você mesmo. Você pode seguir dentro dos limites da sua conta, ou você precisa se endividar para você ter coisas a mais que talvez você não use. Então isso é uma coisa muito importante. Eu lembro que de uma lição que eu tive um tempo atrás, há muitos anos, na verdade, que diziam que quando você tem algumas coisas guardadas em caixote, empacotadas, tudo aquilo que você não usou durante um ano, você provavelmente não vai usar. E ele pode ser doado. Doado, não jogado fora. Existem várias entidades que recebem doação de móveis, de utensílios, de roupas, de tudo aquilo que você não usa. Então é uma coisa importante você começar a verificar, olhar em volta da sua vida e verificar o que é que você tem a mais. O que você tem que você não usa. Porque lembre-se que nós estamos aqui presos na Terra por conta dos nossos desejos, por conta dos nossos apegos. E esse monte de coisas a mais faz parte desses apegos. Então, muitas vezes, você queria muito uma coisa, como uma criança, que quer muito um brinquedo, no dia seguinte já não brinca mais com ele, já quer outra coisa. Então, é preciso que você observe isso na sua vida. O que eu tenho aqui que é a mais? O que eu tenho aqui que poderia ser reduzido? Eu gostaria de ter mais espaço, mas eu preciso de livros. Então o que você está vendo aqui é uma pequena amostra. Eu tenho mais de 3.000 livros. Eu sou obrigado a conviver com livros em todos os cômodos da casa, mas porque o meu trabalho exige isso. Existem decoradores de interiores hoje em dia que compram livros nos sebos por metro linear. Livros encadernados em couro, com letrinhas douradas, só para encher estante de cliente. Você já imaginou isso? Você tem um monte de livros que você não sabe nem o que tem lá dentro, mas que fica bonito na estante. Então esse tipo de coisa é que o taoísmo combate. Ele acha que isso é uma bobagem, É uma bobagem. E mostra que você está longe do caminho. Porque você está acumulando uma coisa para os outros verem que você não vai usar, que não é útil para você. Então isso é a simplicidade. É você ter aquilo que você realmente precisa, você gosta, você quer e que você realmente usa. A humildade seria você colocar as pessoas na sua frente. Não é ser trouxa, não é se fazer de otário, mas é simplesmente se colocar numa posição em que você pode dar preferência às outras pessoas. Você pode ter fama por causa do seu trabalho,
Mas você procurar a fama, você querer ser famoso, por quê? Para ser famoso. Isso é uma coisa que o taoísmo não acha condizente com o caminho. Você simplesmente ter fama para poder ter fama. E muita gente, aliás, a gente vê muitos artistas, eles obtêm essa fama e em seguida eles ficam constrangidos porque os paparazzi vão atrás deles, porque eles não têm sossego em casa, mas é o preço da fama que eles buscaram, né? O que o taoísmo prega, né, é que quando você atinge o pico da fama, você se retira do mundo. Falaram que essa é a atitude que o taoísmo acha correta, porque depois daquele pico, né, você dificilmente vai subir mais. Então não adianta, a hora que você atinge o pico, você pula fora. Todos os grandes mitos aconteceu isso. Bruce Lee, Marilyn Monroe, James Dean, eles se tornaram grandes mitos porque eles morreram no topo da carreira. Né? No topo da carreira. Então, quando você atinge o ápice da fama, você se retira e deixa as outras pessoas subirem. Não tem necessidade de ficar lá e ficar correndo atrás da fama e correndo atrás das coisas o tempo todo. Deixa as outras pessoas fazerem também. Né? Quando você tiver um trabalho em equipe, dá os créditos das outras pessoas também. Mesmo que você seja o líder da equipe, né? Que você seja o responsável por ter puxado aquele trabalho, puxe os créditos para as outras pessoas. Existe uma regra no Código de Conduta do Cavalheirismo, por exemplo, que deixa as outras pessoas passarem pela porta na sua frente. Isso é uma demonstração de humildade. As pessoas falam, isso aí é usado para as mulheres. Não, o Código de Cavalheirismo é usado para homens também. Você sempre se colocava na última posição. Quando o anfitrião se senta à mesa de jantar, ele se senta na ponta. Não porque é o lugar de honra, mas porque é o lugar mais difícil de pegar a comida no meio da mesa. Como é o lugar mais difícil e mais complicado, o anfitrião fica com esse lugar para não colocar um hóspede, para não colocar um convidado nesse lugar ruim. O anfitrião assume o lugar ruim. Então as cabeceiras da mesa de jantar são sempre com o anfitrião e a esposa dele ou os dois anfitriões que estão recebendo as pessoas, porque é o lugar pior da mesa. Né? E isso é outro exemplo também de humildade. Por fim, nós temos a benevolência, que as pessoas às vezes confundem com compaixão. Né? O budismo mesmo fala muito sobre compaixão. A compaixão é uma empatia. A benevolência é uma bondade. Não é necessariamente simplesmente você ter uma empatia com o sofrimento da outra pessoa, mas você ser bom nas atitudes que você faz. Você procurar o bem das pessoas. Que todas as suas atividades, que todas as suas atitudes transmitam sempre o bem para as pessoas. Ajudem as pessoas a crescer. Ajudem as pessoas a melhorarem. As pessoas ao seu redor. Isso é uma benevolência. É você ver uma pessoa que tropeçou na rua, você corre lá e ajuda ela a levantar. Sem esperar nada em troca. Isso é ser benevolente. Né? É ajudar as pessoas, é ter essa conduta de bondade para com o seu semelhante, sem que seja necessário nenhum tipo de mandamento, nenhum tipo de obrigação moral. É você fazer o bem, porque o bem está saindo de dentro de você. Então percebam que são três coisas que aparentemente são muito simples, mas que trazem uma certa contrariedade muitas vezes no nosso sentimento. Porque nós temos essa necessidade de ego, de ficar acima dos outros, de cuidar mais de nós mesmos. Né? A partir do momento em que você desenvolve a simplicidade, a humildade e a benevolência, significa que você está se aproximando do tal. Você está vendo um outro universo além de você mesmo. Você está expandindo a sua visão e o seu sentimento para as coisas ao seu redor. E isso é uma coisa muito importante, principalmente nesses dias de hoje. Certo? Isso foi uma breve explanação a respeito disso. Esse assunto, inclusive, é tratado com mais profundidade no meu livro Reflexões Taoístas. Tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo.
E é um livro interessante que tem outros pensamentos também a respeito de outras características do taoísmo e da conduta do caminho em si. E por hoje é só então, falamos sobre os três tesouros do Tao, simplicidade, humildade e benevolência, e espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, suas dúvidas, o que você achou do vídeo, para que possamos sempre aperfeiçoar o trabalho, né? É um trabalho feito com toda simplicidade, com toda humildade e com toda benevolência para o seu benefício. Então até mais, até o próximo vídeo e fiquem bem. Obrigado.